Vamos pedir que o Senhor venha selar a cada um de nós, que a Virgem Maria e São José e o menino Jesus derrame a sua bênção de proteção. Senhor, que os teus anjos sejam enviados agora, os anjos do teu nascimento, como anunciaram a paz e a alegria aos pastores, que eles selem agora cada um dos teus filhos e filhas com o poder da vossa Santa Cruz. Pegue comigo a cruz e rezemos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós ainda estamos no tempo do Natal, meus irmãos, e não somente no tempo do Natal, porque o tempo do Natal vai se estender, porém estamos no dia do Natal. Como assim, irmão? Eu quero que você, como católico, aprenda isso. Muitas vezes somos católicos, mas ainda temos uma cultura um pouco pagã, uma mentalidade do mundo. E muitas vezes, até para pessoas que são católicas, o Natal acaba no dia 25. E agora é ano novo. Não, gente. Para a igreja, para a fé, para a liturgia, nós estamos no mesmo dia do Natal. Como assim, irmão? A igreja celebra o dia 25 durante 8 dias, como se fosse o mesmo dia. 26, 27, 28, 29, até o dia 1º, nós estamos na 8ª do Natal. É como se fosse o mesmo dia para a liturgia. Então você pode dar ainda Feliz Natal. Eu ainda posso desejar a você que está chegando agora, pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Eu te desejo um feliz e santo Natal. Pode ser que as pessoas estranhem quando você desejar um Feliz Natal a elas. Aí você aproveita e explica a verdadeira fé católica, não é? Então, nesse tempo de Natal, nós celebramos durante esses dias alguns santos que têm relação com o Natal. Por exemplo, ontem, por ser o domingo, transferiu a festa da Sagrada Família. Mas normalmente no dia 26, celebramos Santo Estevão. É o primeiro homem que deu a vida por Cristo, primeiro mártir da igreja. Por quê? Porque nós meditamos que Deus desceu do céu e se fez homem para que o homem conseguisse chegar no céu. Antes de Jesus vir, ninguém havia entrado no céu ainda. E hoje nós celebramos o apóstolo do amor, o discípulo amado, São João Evangelista. Meus irmãos, é um dia muito especial, é um santo muito especial. É o santo que diz no Evangelho, o discípulo que Jesus amava. Quando eu via no Evangelho escrito isso, eu pensava, meu Deus, será que João é orgulhoso, vaidoso? Por que ele se achava, ele que era o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava? E eu fui rezando, fui continuando a caminhada, e o Espírito Santo foi me mostrando que João considerava-se o discípulo amado, porque aquele que se considera o mais fraco, o mais doente, o mais necessitado, considera aquele que mais exige atenção e cuidado. Não porque ele fosse vaidoso, justamente o contrário, porque ele se considerava o menor. O mais fraco de todos é que ele dizia que era o discípulo amado. Assim como uma mãe precisa dar mais atenção, carinho e cuidado para um filho que é mais necessitado, que é mais doente, por isso ele recebe mais cuidados da mãe, São João se sentia assim. E como é que o senhor sabe disso, irmão? Porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Mas um belo dia eu ouvi na leitura do Observatório Romano, o Jornal do Vaticano, o Papa João Paulo II dizendo isso, dizendo que João se considerava o discípulo amado não por ser melhor, mas porque ele se considerava o mais frágil, o mais fraco. E aliás, de todos os 12 apóstolos, João era o caçula. João, tradicionalmente se acredita que ele tinha entre 18 e 20 anos, um menino de 18 anos, um jovenzinho, enquanto Pedro era aquele homem mais experiente, Então, dos 4 que trabalhavam na área da pesca,
Pedro, André, Tiago e João, 2 irmãos e 2 irmãos, eles tinham uma sociedade de pesca. E Pedro era o chefe. Pedro era o mais velho, o mais experiente, com coração de ouro, mas era o chefão ali, o mais maduro. E João era um meninote, era um adolescente, era aquele atrapalhado. Joga aí a rede, meu irmão. Aí ele jogava e a rede caía para o lado errado, e os peixes caíam, e Pedro colocava a mão na cabeça, dava uma bronca em João, né? Aquele que foi aprendendo, claro, com 18 anos ele já devia ter uma boa experiência na pesca, mas até aprender, um adolescente é desengonçado, né? Então eu fico imaginando o convívio dos 4, os 2 irmãos, Pedro e André, e os 2 irmãos, Tiago e João. Só que desses 4, João era o menorzinho, né? O mais inexperiente, o que menos tinha voz e vez ali naquele grupo. Porém, esse que é chamado discípulo do amor. E a gente vai aprender que o próprio chefe, que já era chefe ali naquele grupo dos 4, Pedro, teve que aprender com João. Hoje nós vamos aprender com esse discípulo, e aliás o nome de João significa Deus é graça, Deus é misericórdia. E nesse Natal a gente vê que Deus derramou um presente do céu, Deus é graça, é um amor gratuito. João aprendeu tanto isso que ele vai escrever na sua carta: nisso consiste o amor, não foi em nós termos amado a Deus, mas em Deus ter nos amado por primeiro. Sempre o nosso amor a Deus é um amor de retorno. É Ele que enche a taça do nosso coração com o vinho novo do seu amor, do seu Espírito. E nesse Espírito é que nós amamos de novo. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus, como é? Escreve aí no chat. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Olha que você já está acostumado a me ouvir pregar, hein? Então lá em Deuteronômio 6 está escrito assim: antes de dizer para nós amarmos a Deus, Deus diz assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus. Mas antes de Deus mandar você amar, Deus manda você ouvir. E por isso que hoje você vai aprender com o discípulo amado, porque ele aprendeu que o amor é um retornar aquilo que nós ouvimos de Deus. O próprio Papa, o primeiro Papa da história, Pedro, você vai ver na cena da última ceia. Jesus sabia que ia ser traído, o coração de Jesus estava apertado pela traição do seu amigo. Ele chamou Judas de amigo quando Judas veio traí-lo. O coração de Jesus sangrava de dor. E nessa hora, João encostou a cabeça no coração do Mestre. E João entendeu, ouviu aquele coração batendo de amor pela humanidade, por ele, por Judas, pelos discípulos, pela humanidade inteira. João ouviu os segredos do coração de Jesus. E o próprio Pedro vai aprender com João. Vai perguntar para João: João, quem é esse que o mestre está dizendo que vai trair? E Jesus não falou para ninguém, além de João. Foi um segredo. João é aquele que conseguiu ouvir os segredos do mestre. E por causa disso, o próprio Papa se aconselhava com João. Aquele que era um meninote, aquele que não sabia nada, tinha que aprender tudo comigo. Pedro agora é diferente. Pedro olha para João e diz: quem é que ele está falando, João? E em várias outras horas, Pedro vai consultar João, porque João era puro de coração. Eu peço que você anote, deixa eu ver se a passagem está certa, vou conferir. Provérbios, capítulo 22, versículo 11. Isso mesmo. Quem ama a pureza de coração, pela graça dos seus lábios, se torna amigo do rei. Ou, em outra tradução, quem ama a pureza do coração é gracioso no falar e é amigo do rei. João era o discípulo virgem, era o discípulo mais criança, mais puro. Por isso, ele teve uma intimidade tão grande com Jesus e com a Virgem Maria. João pôde encostar a sua cabeça
no peito de Jesus, na hora da maior angústia que o mestre estava passando, de ser traído pelo seu amigo. Antes de entrar na agonia no Horto das Oliveiras, João ouviu ali aquele coração bater. E esses segredos, ele foi passando para Pedro. Ele disse para Pedro quem é que iria negar o mestre, né? Jesus contou para João. E João também aprendeu, porque João também era como nós, gente. É muito perigoso a gente, às vezes, ver a vida dos santos e diz assim, fulano de tal nunca pecou nada, e outro santo nunca pecou nada. Eu nunca gostei muito dessas histórias de santo. Eu sempre gostava das histórias de santo que mostrava qual era a fragilidade desse santo. Porque todo santo tinha o seu ponto fraco. E como foi que ele venceu, ou ela venceu, aquele ponto fraco. Aí isso dá esperança para a gente, né? Porque a gente se vê tão miserável, tão pecador, que quando a gente vê a história de um santo que superou aquela dificuldade, a gente pensa, como Santo Agostinho dizia, se eles e elas conseguiram, por que eu não conseguirei? Primeiro ponto que eu quero meditar com você era a ira de São João. São João era de um temperamento melancólico, mas São João era bem irado, viu? Ele sabia ser colérico ao ponto de ser chamado por Jesus, ele e o seu irmão Tiago maior, de filhos do trovão, porque ele às vezes esquentava e explodia mesmo. Diz no Evangelho que eles passaram pelo povoado dos samaritanos e foram maltratados pelos samaritanos. Mas em outros escritos de outros santos vão revelar que foi um maltrato terrível. Eles quiseram até apedrejar e matar Jesus. Então, realmente, João ficou com aquele senso de justiça, de querer defender o mestre, né? E João tinha acabado de sair com os 12 discípulos para pregar o evangelho, expulsou demônio, fez milagre, ressuscitou morto, fez leprosos ficarem curados. Aí, cheio daquele fervor, né? Ele pensou, nossa, o mestre deu para a gente mais poder do que Elias, Eliseu. A gente fez mais milagres que Elias e Eliseu. E tem uma passagem na Bíblia que quando vieram para prender Elias, Elias disse assim, se eu sou um profeta de Deus de verdade, que caia fogo do céu sobre vocês. E caiu um raio e matou 50 que queriam prender Elias. Então João falou, eu sou igual a Elias agora, vou defender o mestre. E disse, mestre, o senhor quer que a gente mande que desça fogo do céu? Olha como que João estava se sentindo. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, para você ver o grau, né, de que como que Jesus quer educar, de usar os carismas com humildade. Mas ele sentiu uma raiva, ele queria defender o mestre foi maltratado. E Jesus brigou feio com João. Disse, vocês não sabem qual espírito vocês são animados? Vocês não sabem que eu sou a misericórdia de Deus que se encarnou? É como Jesus falando, você não sabe o significado do teu nome, João. Deus é misericórdia. Deus é graça, o Filho do Homem não veio para perder as almas. Acabou o tempo da justiça, agora eu vim trazer a misericórdia, o ano da graça do Senhor. E você quer pedir vingança, castigo? E João deve ter feito um beicinho, né? Baixou a cabeça, ele e seu irmão, e ficaram no lugarzinho deles. Jesus foi aos poucos, fazendo amadurecer o coração desses discípulos, que eram frágeis, que eram pecadores. Outro momento, foi um momento que eles viram, eles expulsaram vários demônios, e eles viram uma outra pessoa, que não estava no grupo de Jesus, usando o nome de Jesus para mandar embora os demônios. Os demônios estavam obedecendo. Aí ele disse, mestre, tem um homem expulsando demônios em teu nome. O senhor quer que a gente mande ele calar a boca e parar de fazer isso? Joãozinho, você não sabe que quem não é contra nós é do nosso lado, está ao nosso favor, deixa eles. João foi aprendendo aos poucos, porque João era atento a esse mandamento de Deus, ouve Israel. Ele tentava entender o que Jesus queria dizer com cada ensinamento. Teve uma outra hora que ele pediu à mamãe, a Salomé, Maria Salomé, que pedisse a Jesus para que ele se sentasse à direita e o irmão dele, Tiago, à esquerda. Os dois, né? Tiago e João pediram
a mãe que fosse falar isso com Jesus. Acho que ele levou tanta bronca de Jesus, ele falou: mãe, já levei muita bronca, vai você para ver se dessa vez dá certo, né? E a mãe foi pedir isso a Jesus e também ela foi corrigida. Ela e os discípulos foram corrigidos. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Os grandes do reino dessa terra querem ser honrados, servidos. Eles talvez nem entrem no céu. E se entrarem, serão os menores, se não souberem servir. Porém, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o maior, se torne escravo de todos. Lute, dê a vida pela salvação das almas. Quem se fizer último por amor, esse será o maior no céu. Então Jesus vai ensinar para eles. E Jesus diz: esse lugar está reservado para aqueles que o meu Pai escolher. Não é? Claro, a gente sabe que Nossa Senhora e São José, basta olhar para o presépio, né? Basta olhar aqui, ó, quem é que está à direita, quem é que está à esquerda de Nosso Senhor. Aqui no presépio e lá no céu, claro, o maior de todos os santos é São José, sem contar com Nossa Senhora, que está acima de todos os santos e anjos do céu. É a Virgem Maria em primeiro lugar e depois São José. Não existem santos maiores do que esses. Mas Jesus, que é carinhoso, bondoso e misericordioso, pode ver que, por interessante que seja, na hora da Santa Ceia, quem é que está do lado de Jesus, na direita ali, reclinado no coração de Jesus? É João. E quando o Leonardo da Vinci pintou a Santa Ceia, quem é que ele colocou do outro lado? Tiago. Um na direita, outro na esquerda, não é? E quando você vai ver, quem foi o primeiro apóstolo que morreu? Ontem nós celebraríamos Santo Estevão, mas Estevão não era apóstolo, era diácono. O primeiro apóstolo que morreu, quem foi? Tiago, irmão de São João. E o último apóstolo que morreu, quem foi? João. Os dois irmãos que queriam ficar um num canto, outro no outro. Ficou um numa ponta e outro na outra ponta, né? Um morreu por primeiro e outro morreu por último. Então, na verdade, nosso Senhor, Ele tenta nos agradar de todo modo. Mas Ele foi ensinando a eles que o que eles queriam era muito humano, era muito terreno, era muito mundano. Eles não tinham entendido ainda que tinha que ser servo, escravo de todos, para poder ser importante para o reino de Deus. Então, meus irmãos, olha que coisa incrível. São João vai nos ensinar que o amor é uma graça. Que o nome João significa Deus é graça. E João vai ensinar que o verdadeiro amor, ele não é orgulhoso. O verdadeiro amor, ele não se acha melhor do que os outros. Eu quero te partilhar com você uma coisa muito especial, que eu e o irmão Manuel Maria gostamos muito de lembrar, de um sacerdote que uma vez veio aqui em casa, e ele foi formado por um outro sacerdote. Eu mando um grande abraço aqui para o nosso querido padre Luiz Henrique, lá de Goiânia, e também para o padre Luiz Augusto, lá de Goiânia. Dois sacerdotes amigos e que são para nós exemplos de busca de santidade, de humildade, de simplicidade, de fazer a vontade de Deus. E o padre Luiz Henrique, pregando aqui para a gente, ele disse que uma vez ele entrou lá no quarto do padre Luiz Augusto, que foi o formador dele, né, da comunidade que ele fazia parte, e lá no quarto dele ele deixava escrito assim uma frase: Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Vou repetir para você. Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Na entrada da casa, é? Ó, na entrada da casa. Depois eu vou confirmar essa história aí direito. A gente, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Às vezes a gente ouve um, ouve outro. Mas olha, gente, essa frase é muito sábia. É muito sábia. É muito profunda, porque quando a gente começa a achar que a gente já é bom, já é santo, quando a gente acha que a gente já ama o suficiente, é aí que a gente cai como Pedro caiu. E Nossa Senhora, naquele livro azul do Padre Gobi, ela diz assim: meus filhos, vocês devem ser como João,
Vocês não devem abandonar meu filho nunca. Pedro traiu, negou, Judas traiu, os outros abandonaram meu filho. Eu quero que vocês sejam como João, de Jesus na Eucaristia. Muitos hoje estão abandonando meu filho na Eucaristia, e quero que vocês sejam como João, que foi pequeno, que foi humilde, que confiou na graça de Deus. Deus é graça, significa o nome dele, e não nas forças dele. E por isso ele venceu. E por isso ele foi o único que ficou aos pés da cruz do Senhor. Na hora difícil, João foi o único que ficou fiel até o fim. Meus irmãos, esse verdadeiro amor, ele é humilde. João é chamado discípulo do amor. Por quê? Porque é ele que vai escrever várias vezes que ele é o discípulo que Jesus amava, mas também porque ele é o único que vai dizer em 1 João 4:8, Deus é amor. E depois 1 João 4:16, ele repete, Deus é amor. Que nós devemos amar a Deus também na pessoa do nosso irmão. Como podemos amar a Deus que não vemos? Se não amamos, não perdoamos os nossos irmãos que estão do nosso lado. Ele vai dizer, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele vai falar como Jesus falava, filhinhos, de um jeito tão carinhoso. João vai ensinar que sem amor nada tem valor. A passagem de 1 Coríntios capítulo 13, não foi João que escreveu, foi São Paulo. Um outro que foi completamente transformado pelo amor de Deus e entendeu que Deus é amor. Que sem o amor de Deus nada tem sentido. São Paulo vai escrever que ainda que eu tenha fé, que mova uma montanha de um lugar para o outro, se eu não tenho amor, não vale de nada. Se eu consigo fazer milagres e eu não tenho amor, não vale de nada. Se eu expulso demônios, se eu faço prodígios, sem amor não vale nada. Aliás, Jesus vai dizer que muitos vão dizer em meu nome, mestre, eu expulsei demônios, eu pregava em teu nome, eu fazia isso, e Jesus vai dizer, longe de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Se você faz muitas coisas, mas Deus vai olhar, eu tenho um amigo que foi nosso professor de latim, o Brandão, e ele dizia assim, Deus olha mais para o advérbio do que para o verbo. Como assim, irmão? Deus olha mais para a intenção que você fazia, aquilo que você fez, do que o que você fez. O que vale não é dar uma esmola para o pobre, mas com quanto de amor você fez aquilo, com qual intenção você fez aquilo. Eu fiz por amor a Deus, eu fiz desinteressadamente, eu fiz para agradar a Deus, eu fiz para salvar a alma do meu irmão, entende? Ou eu fiz para aparecer, para dizer que eu sou bom, né? Então, Jesus diz isso, muitos vão dizer naquele dia, fiz tantas coisas em teu nome, Jesus diz que não vai valer nada. São Paulo diz assim, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, se não tiver o amor verdadeiro, não vale nada. Se você der todos os seus bens para os pobres, se não for com esse fogo do amor de Deus, que se chama Espírito Santo, não adianta nada. E eu quero te dar uma palavra de esperança hoje. Se você e eu não somos santos ainda, eu quero te dar uma palavra de esperança. O amor é um dom. Irmão, eu sou tão frio. Eu fui educado lá no interior, meus pais não me abraçavam, até hoje eu tenho vergonha de abraçar os meus filhos. Eu nunca digo que amo, porque eu tenho vergonha. Eu sou de um jeitão assim, sabe, meio do interior, meio frio. Não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque o amor é um dom. É uma graça. Isso significa, João, Deus é graça. O Natal diz isso, Deus desceu do céu como um presente. O amor é um dom e ele precisa ser pedido. Como o padre Luiz Augusto escreveu lá na sua casa. Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Que oração? Anota essa oração, escreve aí no chat, guarda no coração essa palavra. Essa é uma prece humilde que agrada muito a Deus. Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. São João da Cruz, que também recebeu esse nome de João, né? Ele vai ensinar. No entardecer da nossa vida, nós vamos ser julgados pelo amor. Não é quantas coisas você fez, não é o que você fez, mas é o como você fez.
Quanto de amor você tem rezado o seu rosário? Quanto de amor você coloca na sua adoração? Quanto de amor quando você acorda de madrugada para limpar a fralda do seu filhinho? Quanto de amor quando você suporta uma pessoa que é um pouco mais difícil de suportar? Será que é um amor verdadeiro de quem vê Jesus naquela pessoa? De querer alegrar o coração de Jesus, entender que o seu irmão é uma pérola preciosa, que precisa ser lapidada por meio do amor, não por meio de correções duras, mas por meio do seu exemplo de amar. São João da Cruz também ensinava assim: onde não tem amor, coloca amor e você vai colher amor, como que uma semente. Não se cansa de amar, como diz São Bernardo, o amor não cansa, não é São João da Cruz, o amor não cansa nem se cansa. São Bernardo vai dizer: porque eu amo porque amo. Amo porque Deus é amor, pela sua decisão de amar. E meus irmãos, eu quero terminar esse momento contando para vocês uma história muito bela. Aliás, se der tempo, duas historinhas muito belas. Uma primeira de São João, quando já estava velho, conta a tradição que uma vez um dos seus filhos espirituais, ele era o único apóstolo que sobrou, todos já tinham morrido, e ele já idoso, e aquela comunidade dele, um jovem, decidiu abandonar a fé e se afastou, foi para longe de Deus. Infelizmente esse jovem, como diz o Salmo 1, foi levado pelo conselho dos ímpios, depois parou no caminho dos pecadores e depois se juntou, se assentou na roda dos zombadores, se tornou alguém pervertido, que se envolveu com pessoas que viviam uma vida de criminalidade, de pecado mesmo. E passaram-se muitos anos. Então, de repente, um bando de bandidos passou perto ali de onde São João vivia, numa floresta, com alguns outros, né? Viviam uma vida assim, como que monástica, não existia mosteiro ainda, mas como que eremitas que viviam ali em penitência. E eles foram roubar e viam que não tinham nada para roubar daquele povo ali. E quando ele foi abordar, ele viu que era João, o seu antigo pai espiritual. Quando ele puxou e viu o capuz daquele homem, ele ficou com vergonha e saiu correndo. E São João também pegou um cavalo e foi atrás daquele homem, foi atrás, até que conseguiu pegar, abraçou ele, caíram no chão junto. E ele diz: meu filho, enfim te encontrei, volte para casa, meu filho. E com aquele amor no coração dele, ele conseguiu trazer aquele homem, que como um filho pródigo tinha se afastado, conseguiu trazer de volta. E, por fim, eu quero contar para vocês uma história que já está escrita no Evangelho, mas é pouco entendida por nós. No Evangelho fala que quando Jesus ressuscitado apareceu, Jesus chamou os discípulos, fingiu que era um comprador de peixe, que estava com fome, de manhã cedinho. E ele diz assim: rapazes, vocês têm algum peixe? E eles dizem: não. Ele diz assim: jogue do outro lado. E eles jogam do outro lado. E vem tantos peixes, 153 grandes, imensos peixes. E João diz assim a Pedro: Pedro, é o Senhor. Nisso Pedro coloca sua roupa, estava nu, mergulha na água e corre ao encontro de Jesus. Na verdade, as traduções da Bíblia, nem todas trazem da maneira certa. Jesus não chamou rapazes, Jesus chamou assim, meninos. Chamou eles de criança. Primeiro passo, Jesus quer te ensinar que o amor é um dom. Você só aprende a ser grande no amor quando você se tornar pequeno. Jesus chama crianças, meninos. E eles vêm, Jesus já tinha ali, era preparado um churrasquinho de peixe para eles. Eu tive a graça de ir lá nesse lugar, né, de passar a mão naquela pedra. Quando eu fui gravar um vídeo, ganhei uma bronca. Disse: aqui não pode falar nada. Tá bom, né? Ficamos lá. E eu e o irmão João Maria ficamos naquele lugarzinho onde Jesus preparou aquele peixe para eles. E logo depois ele saiu conversando com Pedro, andando pela praia. Quando ele foi caminhando com Pedro, João, aquele meninão, foi atrás, né? Com a mão para trás, olhando, sem saber o que Pedro e Jesus estavam conversando. Você lembra que Pedro tinha acabado de negar o Senhor, né?
João não. João ficou com Jesus até o fim. Então, o que aconteceu? Na hora que eles caminhavam, Jesus lembrou a Pedro que ele amava Jesus, mas ele era muito orgulhoso. Ele era muito cheio de si. Pedro dizia assim: mestre, mesmo que todos esses aqui te abandonem, eu nunca te abandonarei. No fundo, o que Pedro dizia? O meu amor é maior do que desses todos aqui. Eu sou melhor que eles. Pedro amava Jesus, mas era um amor imperfeito ainda, imaturo, um amor que ele achava que era dele mesmo e não da graça de Deus. E aí, depois de ter negado Jesus, Jesus precisou ensinar a Pedro a ser pequeno e humilde. Depois de chamar eles de meninos, Jesus agora diz para Pedro, não chama ele de Pedro, que significa rocha firme. Jesus chama ele de Simão, o nome antigo, que significa caniço rachado, fraco, 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 fraco. Jesus diz, Simão, não Pedro, Simão, para dizer, você é fraco, meu filho amado, reconheça a tua fraqueza. E ele pergunta assim, tu me amas mais do que todos estes que estão aqui? E a palavra que Jesus diz no grego era a palavra ágape, agapasme, a palavra que significa um amor maior que todos. Pedro abaixa a cabeça e diz, filose, quer dizer, eu quero te amar, Senhor. Eu te amo com um amor menorzinho, mas eu quero tanto te amar, Senhor. Jesus, no português não aparece esse verbo, mas Jesus usa essa palavra. Aí, apacenta os meus cordeiros, os meus apóstolos. Logo depois, Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, olha só, o pai de Pedro chamava Jonas, mas o nome Jonas e João é muito parecido. Em Mateus diz que o pai dele era Jonas, mas aqui Jesus está dizendo filho de João. Quer dizer, você tem que aprender com João, você tem que aprender como discípulo amado a ser pequeno. E Jesus diz, tu me amas, agapasme, e Pedro responde com um amor menor. No grego diz, filose, eu quero te amar, Jesus, eu quero te amar. Eu reconheço que eu não te amei como eu deveria, mas eu quero te amar. E no final, Jesus não vai perguntar, agapasme, Jesus vai perguntar, filesme, quer dizer, você me ama com esse amor, filos, que significa esse amor de amizade, esse amor que é menor, esse amor que você deseja me amar, mas você reconhece que você é fraco. E Pedro baixa a cabeça, provavelmente ali caiu uma gota de lágrima, ele reconheceu que ele não amava o suficiente o Senhor, mas ele num desabafo sincero do coração, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, pela terceira vez, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí tem toda uma história linda, mas o que eu quero dizer para você é que Pedro, que amava tanto Jesus, precisou ser humilde e aprender que o amor de Deus é uma graça. Por isso eu quero pedir a você agora, feche os seus olhos um instante e peça ao Senhor que o verdadeiro amor, neste dia do discípulo do amor, João, assim como Jesus disse, Pedro, Simão, filho de João, nós queremos também, Senhor, aprender com o discípulo amado, com aquele que inclinou a cabeça no teu coração, com aquele que aprendeu a amar contigo, se tornando pequeno, se tornando humilde. Nós também dizemos, Senhor, eu te convido a repetir comigo agora, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ensina-me a amar, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. porque eu ainda não sei. E vamos rezar essa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora, assim como ela sustentou João, na hora mais difícil, para que ele fosse fiel, ele foi humilde e ficou perto da Mãe do Céu, por isso ele não traiu Jesus. Pedimos nessa Ave Maria, que a mãezinha também reze por nós, para que nós sejamos seus filhinhos, sejamos pequeninos e humildes, e assim
nós conseguiremos amar o Senhor como João e como depois todos os discípulos aprenderam a amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós.